Olá, gente! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ciências, o mundo das plantas. Será que o mundo iria sobreviver sem plantas? Como iriam ficar os animais? E nós, seres humanos, será que nós iríamos sobreviver sem as plantas? Não, né, gente? As plantas fazem parte do nosso mundo, né? Sem elas, seria muito difícil a sobrevivência dos animais e a nossa sobrevivência. Vamos conversar um pouquinho hoje, então, sobre a importância das plantas. Cada planta em seu lugar. Na sua casa, você tem plantinhas? Ou perto da sua casa ou no seu apartamento? Existem plantas? No caminho que você fazia da sua casa até a sua escola, quais tipos de plantas você observava? Tudo isso a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa aula. As plantas estão em toda parte, em parques, no caminho para a escola, nos jardins da casa, em vasos e na alimentação do ser humano. A existência das plantas é fundamental para a maioria dos seres vivos. As plantas são seres vivos que podem ser encontradas em diferentes ambientes. Dependendo de suas características, as plantas podem viver em regiões quentes ou frias, em lugares secos ou onde chove muito. As plantas terrestres estão presas ao solo, às rochas ou se apoiam sobre outras plantas. Por exemplo, vou mostrar dois exemplos para vocês de plantinhas aqui, ó. Essa plantinha aqui são as bromélias e esses são os cactos de regiões mais secas. E as plantas aquáticas vivem sobre a água ou totalmente mergulhadas nela, como é o caso da Vitória régia, né? Também a ninféia, que também vive na água, ó, ninféia, e esse aqui é o ipê amarelo. Então, gente, existem muitos e muitos tipos de plantas terrestres e aquáticas. Se a gente fizer uma pesquisa mais profunda, nós vamos conhecer plantas que nem imaginávamos que existiam, porque existem muitas e muitas espécies de plantas. Então, agora nós vamos falar a importância das partes da planta. Nós já fizemos um desenho no nosso caderno, mas agora eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre cada parte dela, a importância, né? A maioria das plantas possui raízes, caule e folhas. Muitas delas também têm flores e frutos. Cada uma dessas partes exerce uma função. As partes da planta. As folhas. As folhas são responsáveis pela respiração e pela transpiração das plantas, né? As folhinhas. Vamos ver outra. Os frutos são responsáveis pela proteção das sementes que podem germinar e dar origem a novas plantas. As raízes são responsáveis pela retirada de água e sais minerais do solo e pela fixação da planta. É onde ela se fixa, né? Através das raízes, que ela vai crescendo.
O caule é responsável pela sustentação da planta e por levar água e sais minerais da raiz para as outras partes da planta. Então, o caule que leva, né, a alimentação para as outras partes da planta. As flores, responsáveis pela formação do fruto e da semente, atuam na reprodução das plantas. Então, gente, cada parte da plantinha tem a sua função, né? Se não crescer essa partezinha aí da planta, ela não tem como sobreviver, ela vai morrer, certo? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas na nossa alimentação. As plantas fazem parte da nossa alimentação, como as frutas, as verduras e os legumes. Alguns alimentos que consumimos também são produzidos com as plantas, como o açúcar feito com a cana-de-açúcar e o chocolate feito com o cacau. Nós nos alimentamos de partes das plantas, como folhas, frutos, caules, flores, sementes e raízes. A nossa alimentação, na nossa alimentação, é muito importante também nós comermos as folhinhas, os frutos, porque são ricos em vitaminas e fazem bem para o nosso organismo, né? Até lá no didático eu fiz umas perguntinhas lá para vocês em relação à alimentação. Se vocês comem algum tipo de folha, não é verdura e nem legume. Também perguntei sobre frutas, mas eu perguntei sobre as folhas. Se na sua alimentação você come algum tipo de folha. Então, você vai responder lá nessa questãozinha lá que a prof colocou lá no didático. E também tem o desenvolvimento das plantas. Vocês já viram uma planta nascer e crescer? Lembram que nós fizemos, antes de tudo isso acontecer, da pandemia, nós fizemos a experiência do feijão. Só que, infelizmente, não deu tempo para a gente acompanhar o desenvolvimento dele, né? O crescimento dele. E, às vezes que eu fui lá na escola, o feijãozinho está lá, plantadinho. Quando a gente voltar, cada um vai receber o seu, mas nós vamos ver que ele acabou morrendo. Por quê? Porque a gente não molhou ele como a gente molhava antes, que a gente molhava todos os dias. A sala de aula está bem fechada, então não tem ventilação para o feijão crescer e se desenvolver, né? Não tem o ar, não tem o sol, né? Porque as janelas estão fechadas. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento das plantas. As plantas, elas precisam de água, da luz do sol e dos nutrientes do solo para se desenvolver. As plantas nascem, crescem, podem se reproduzir, gerando outras plantas e morrem. As sementes são partes importantes para que as plantas se reproduzem. Quando a semente germina, surge uma nova planta, né? Então, como a gente fez lá, como a gente ia observar lá o desenvolvimento, o crescimento do feijão. Nós plantamos o feijãozinho. Eu acho que tinha de alguns alunos já um pouquinho de folhinha que eu lembro, mas nós não chegamos a ver o desenvolvimento e o crescimento dela para brotar outros feijõezinhos lá na nossa experiência, né? Então, ela ficou lá pra gente ver quando a gente voltar como que está o nosso feijão. Só que nessa atividade também do didático, além das perguntinhas que eu coloquei lá para vocês sobre alimentação, eu pedi para que vocês fizessem novamente a experiência do feijão, já que lá na nossa sala não deu certo, né? Nós tivemos que parar tudo. Então, nós vamos continuar com a experiência do feijão. Aliás, nós vamos fazer uma experiência novamente. Vocês nas suas casas vão pegar um potinho, vão plantar o feijão e vão observando
o desenvolvimento dele, o crescimento, e vão anotar para a prof. Ou vão fazer os desenhos, né? Conforme ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, vocês podem ir desenhando ou anotando no papel, tudo lá certinho, com o nome de vocês, a data que vocês vão começar a fazer a experiência. Coloquem tudo lá certinho, com o nome, o título, a data que vocês vão plantar e vão observando ele. Daí, em uma aula ao vivo, depois da gente ter essa paradinha, porque na semana que vem vocês vão dar uma parada para colocar todas as atividades em dia. Depois dessa paradinha aí, a prof numa aula ao vivo, eu coloquei lá a data certinho, deixa eu ver. Ó, na aula experiência, na nossa aula ao vivo do dia 21/7, nós vamos apresentar e vamos ver como é que ficou o feijãozinho de vocês. Se ele se desenvolveu, se ele morreu, se ele cresceu. Cada um vai contar a sua experiência no dia 21 de julho, como ficou o seu feijãozinho, certo? Então, essa era a nossa aula de ciência, o mundo das plantas. E qualquer dúvida, a gente vai conversar novamente sobre esse assunto no dia 21. Um grande beijo.